agora o item 103 do material didático, Tomás de Torquemada e os anabatistas na Espanha. Bom, esse ano de 1492 é o ano que a Igreja Católica consegue tomar as últimas cidades dos bárbaros, dos muçulmanos. Não? E eles elegem, irmãos, um inquisidor, ou seja, um matador de anabatista, que agora ele vai ser matador de anabatistas e de judeus. Os judeus, eu recomendo vocês no futuro fazer o curso de História de Israel comigo. Os judeus que vêm, irmãos, para o Brasil, para os Estados Unidos, para as Américas, eles vêm fugindo da perseguição dos católicos. Eles vêm fugindo da perseguição dos católicos. E esse Tomás de Torquemada é um dos maiores assassinos. E é assim mesmo que a história define. É claro que os historiadores falam, vamos tolerar porque são homens, somos todos limitados. Mas, na verdade, nós temos que dizer para os historiadores que esses que estão matando não eram cristãos. Até porque se nós dissermos que eram cristãos, nós estamos difamando o cristianismo, né? Bom, então 1492 da era cristã. Este ano marca o fim das guerras dos reis católicos, quando estes conquistaram a cidade de Granada. É considerada a última cidade que eles expulsaram os muçulmanos, né? Expulsando os muçulmanos da Península Ibérica. Com a Igreja Católica retomando o controle da Espanha e de Portugal, as igrejas anabatistas que viviam nessa região há séculos, sem perseguição dos muçulmanos, sofreram uma terrível perseguição. O Papa elegeu um inquisidor que ficou conhecido como Martelo dos Hereges, um matador de anabatistas e judeus. Lembrando que aqui na Espanha eles incluíram os judeus como herege. Antes eles não eram. A Inquisição, ela foi formalizada, começou lá em 1215, apesar que eu mostrei para vocês, vem desde o ano 411 com Agostinho de Hipona, 413 quando o Papa decretou a morte dos anabatistas. Em 1215, no documento do Quarto Concílio de Latrão, que eles determinaram ali mesmo a Inquisição, ali só igrejas que discordavam de Roma, normalmente igrejas anabatistas, eram mortas. E aqui, agora na Espanha, eles colocaram os judeus também nesse grupo de hereges, porque não podia ser, porque o judaísmo não podia ser Eles fizeram isso para poder tomar posse do dinheiro dos judeus, né? E se livrar os reis católicos da dívida que eles tinham com os judeus, que emprestaram dinheiro para eles fazerem a guerra, porque uma guerra, você organizar um exército é caro, né? Pois bem, eu coloco um texto aí também, que é o historiador que escreveu a interessante obra, Edith Rivers. Ele escreveu a obra A Inquisição na Espanha e Portugal, a história, né, de como os católicos mataram nesse período, nessa cidade. Ele diz: para os monarcas católicos, ele, Tomás de Torquemada, não decepcionaria. Em 15 anos, Torquemada acrescentaria mais 24 santos ofícios ao total geral. Essas filiais, santos ofícios, eram locais que ele instituía. Aqui nós vamos instituir um centro de investigação dos anabatistas nessa região. Tá bom? Essas filiais alcançavam todo o país, incluindo localidades em Jaén, Córdoba, Ciudad, Sevilla e Saragoça. Vou dar uma pausa aqui. Eu já publiquei para vocês uma vez, eu vou publicar de novo. A Inquisição na Espanha foi tão violenta, irmãos, que tem uma obra, é uma coleção em 10 volumes. O título da obra é Os Crimes do Cristianismo. Quando eu vejo obras como essas,
Eu falo, tinha que mudar o título. São os crimes do catolicismo. Aí você vai entender por que a Europa ela não quer saber de cristianismo. Porque a violência era terrível. A corrupção junto com a violência. Então, essa obra, eu vou publicar ela de novo lá para vocês. Eu consegui ela não tem publicado em português, mas eu consegui ela traduzida em português, em PDF. Você tem histórias de corrupção e matança do papado desde os dias de Constantino. Então aqui ele está citando diversas cidades. Aqui a cidade de Córdoba e Sevilha são muito conhecidos, Saragoça também, até os dias atuais. O comentário prossegue. O historiador espanhol Sebastián de Olmedo reverenciou Torquemada, saudando-o como o martelo dos hereges, a luz da Espanha, o salvador de seu país e a honra de sua ordem. Ao mesmo tempo, havia aqueles que lançavam maldições contra Torquemada e seus homens com apelidos nada lisonjeiros. Torquemada era um personagem assustador. Ele vagou pelas ruas da Espanha em seu traje todo preto, o rosário em volta do pescoço, chacoalhando suavemente enquanto ele caminhava. Ele olhou para eles com seus olhos frios e fundos, apresentando uma ruga permanente de desdém no nariz, proeminente em forma de bico. Presta atenção, irmãos. Nós estudamos esse personagem, tanto história da igreja quanto história de Israel. E sabe o que a história provou? Ele era descendente de judeus. Ele perseguia os judeus, mas ele era descendente de judeus. Como Adolf Hitler também. Ele era descendente de judeus. Ele tinha o sangue judeu correndo na veia. Bom, o comentário prossegue. Eles o chamavam de a lenda negra, ou simplesmente o próprio diabo. Esse aqui é um livro atual, irmãos. Vocês podem comprar ele. Eu comprei ele na Amazon, até para tablet, né, para e-book. É livro que os seus filhos, os jovens da tua igreja, quando vão para a faculdade, eles estudam esse livro. E aí você vai entender por que muitos jovens, quando eles vão para a faculdade, eles perdem a fé. Por quê? Porque ensinam para eles que isso aqui é o cristianismo. Você segue essa fé hoje? Vou mostrar para vocês o que o cristianismo fazia na história. O professor esquerdista lá da faculdade não vai dizer que... até porque ele não sabe, né? A história mentiu para ele, ele está sendo enganado até hoje. Ele não vai dizer que esse aqui era um falso cristianismo, não. Ele vai dizer que era cristianismo. Por que a esquerda odeia o cristianismo? A esquerda, basta você ver quando ela nasceu. Foi na Revolução Francesa. Nós vamos estudar isso. Mas na Revolução Francesa tem lá o teórico Diderot, que ele falou, olha, nós temos que acabar com a religião. Por isso ele tinha uma frase, só seremos livres quando o último sacerdote, o último padre, for enforcado nas tripas do último rei. Ou o rei ser enforcado nas tripas do último padre. Até hoje a esquerda, ela odeia o cristianismo. E na Revolução Francesa, eles criaram uma religião. A Igreja do Grande Ser. O Ordem e Progresso da Bandeira do Brasil vem dessa igreja herética que eles criaram. Por que Adolf Hitler também resolveu criar uma religião? Você pode ver, Adolf Hitler criou uma religião. Porque ele olhava para o cristianismo e dizia, o cristianismo é um sistema de domínio, eu preciso dominar o mundo. Então eu vou criar uma religião para, através dessa religião, eu dominar o mundo. O comentário prossegue. Torquemada, como os inquisidores antes dele, tinha um objetivo: limpar a Espanha da heresia e da diversidade cultural. Mas, ao contrário dos outros, ele estava disposto a ir a cumprimentos que ninguém antes dele jamais sonhou.
o frade e seus companheiros católicos foram alimentados por um ódio ardente pelos hereges. Para eles, a heresia era o pior de todos os crimes. Ou seja, eles faziam o mesmo que o Império Romano fazia. Dizer que a igreja cristã era um problema para a sociedade, era um problema para o Império Romano. Agora, a Igreja Católica diz que essa igreja que não aceita a doutrina dela era um problema para o Sacro Império Romano Germânico. A Igreja Católica fazia o mesmo que o Império Romano fazia. Inclusive, o Império Romano exigia que os cristãos adorassem o demônio, que era chamado de Júpiter, de Mitra, de Apolo. E a Igreja Católica, ela exige que os cristãos confessem serem adoradores do demônio. Na maioria do caso, nós veremos histórias aí que os historiadores mantiveram, preservaram. A Igreja Católica falava, se você confessar que é adorador do demônio, nós te soltamos. Teve caso que eles faziam isso. Nas bruxas de Salem, os protestantes seguiam esse padrão católico. Eles falaram lá, quem confessou, a história comprova, quem confessou que era adorador do demônio, passou por um processo de purificação e foi solto. Mas o pastor anabatista e os 2 membros da igreja dele falaram, não, nós nunca vamos confessar isso. Eles foram mortos pelos protestantes. O comentário prossegue. Mas para Torquemada, os pecadores mais graves de todos os hereges eram os falsos conversos, ou como ele os chamava, relapsos, hereges caídos. Lembra como o Império Romano, no período do Império Romano, melhor dizendo, eram chamados caídos, né? Eram lapses, ok? Em latim, ou traditori, traidores. E aqui os católicos usavam um termo parecido. Como eles teriam recaído, eles chamam de relapsos. Se eles negassem a fé, né? Infelizmente, tinha um caso tanto de judeus quanto anabatistas que negaram a fé. Pessoas que não suportavam as torturas, né? Desumanas. O comentarista prossegue. Eram pessoas que haviam renunciado exteriormente à sua fé e abraçado o catolicismo, mas ainda praticavam furtivamente sua, entre aspas, falsa fé por trás de portas fechadas. Entre os judeus, eles chamavam, os judeus que aceitavam o catolicismo, chamavam eles de cristãos novos, mas não chamavam eles de cristãos. Em toda a Europa, a Inquisição considerava como heresia apenas as igrejas anabatistas. Mas na Espanha, eles incluíram os judeus nessa lista.